Como vai, meus irmãos? Que a bênção de Jesus seja com sua vida. Aqui é o pastor Kelsen, profetizando a bênção de Deus para o seu coração. Eu quero trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Está em Provérbios 29:18, que diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. A palavra profecia, ela significa palavra de inspiração divina, que revela a vontade de Deus. E no Velho Testamento, ou Antigo Testamento, essa palavra de profecia era para o povo de Israel, através do qual os profetas mostravam o caminho de Deus, a vontade de Deus para o povo e os prejuízos de não segui-lo. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o profeta para os discípulos e para aquela geração. Ele falava sobre a vontade de Deus que deveria ser seguida pelos discípulos dele e também para a multidão ele falava sobre a vontade de Deus. Nós podemos ainda fazer a referência que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento houve um período de 400 anos de silêncio profético, onde nenhuma palavra de Deus foi dita ao povo. E através de Jesus Cristo inicia-se novamente a palavra profética. Então a palavra profética ou profecia, ela diz respeito a dizer ou falar algo de Deus para o povo. Era uma instrução para o povo de Deus. Em alguns momentos havia uma instrução específica para uma pessoa no contexto de reis, de profetas, de pessoas envolvidas na instrução e direção deste povo, ou o povo de Israel, no caso no Velho Testamento, para que este povo seguisse o caminho de Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo dava essa instrução para os discípulos, para a multidão, e essa instrução profética é acerca da porque ele tinha vindo para a salvação do mundo, e também a instrução profética que diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo à Terra para buscar a sua igreja. Mas hoje, o que nós poderíamos dizer sobre profecia? Da mesma forma, a profecia ela fala sobre revelar a vontade, a palavra de Deus para a igreja de Jesus Cristo, aqueles que se renderam e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. É preparar, a profecia, a palavra profética, é a preparação para que o povo possa estar apto para ser assunto aos céus diante de Jesus Cristo. Mas o que é a profecia hoje, nos tempos de hoje? Primeiro, a profecia ou a palavra profética é a palavra dada por Jesus Cristo, que está no Novo Testamento, com suas instruções também, depois em outros livros da Bíblia do Novo Testamento. Essas são profecias, palavras de Deus, para que o povo de Deus, eles possam, os cristãos, viver de acordo com aquilo que Deus quer, para que eles possam ser assuntos aos céus, ou serem levados para o céu, para a morada celestial. É verdade que o apóstolo Paulo, ele em alguns momentos, ele disse sobre palavra profética ou profetas, que os profetas haveriam de fazer parte da edificação da igreja. Em Efésios capítulo 4 diz que uns dos dons administrativos é o dom de profeta na igreja. Nós vamos ver em Atos também na igreja da Ásia profetas. Mas que profetas eram esses? Eram homens que tinham a palavra de Deus para a instrução da igreja, para que a igreja crescesse espiritualmente. Quem é a igreja? Primeiro é o corpo de Cristo, é a reunião de todos os cristãos. Segundo, individualmente. A profecia seria dada individualmente quando fosse para que um líder ou alguém se posicionasse diante de Deus, se posicionasse como cristão e deixasse a prática que não agradava a Deus, que o afastava como líder de Deus ou como ovelha do caminho de Deus. Então, o Novo Testamento, ele traz em si esta palavra profética. Existem algumas pistas de palavras proféticas
individuais específicas como o apóstolo Paulo, mas ele é um líder. E essa palavra profética, no sentido de revelação, ele diz que Deus o levou ao terceiro céu. Mas que Deus, inclusive, em 2 Coríntios, diz que ele foi-lhe dado um espinho na carne, para que não houvesse soberba no seu coração. E que ele não revelou essas palavras proféticas. Com isso eu quero dizer, primeiro, que o texto que lemos, Provérbios 29, 18, onde não há profecia, o povo se corrompe. Porque qual que é a profecia de hoje para nós? A profecia de hoje para nós é a Bíblia, a palavra de Deus. Onde não há a palavra de Deus, o povo se corrompe, o povo se perde. Quando você fica sem a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus, você entrará no caminho da corrupção e do pecado. Mas aqui diz, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. A lei é a palavra de Deus. Quem obedece à Bíblia será bem-aventurado, será feliz. O segundo fato que eu quero dizer é que em Atos 17:11, Paulo estava pregando na Grécia. E ele estava pregando para o povo bereano. E quando ele pregava, esse povo, eles verificavam se Paulo pregava aquilo que era de acordo com a palavra de Deus. Eles conferiam nas Escrituras. Os bereanos, diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam se as Escrituras estavam certas acerca do que o apóstolo Paulo pregava. Então hoje, meu amigo, meu irmão, o que é importante? Não se deixe levar pelos enganos das emoções. Eu creio na palavra profética específica, primeiro, que é a Bíblia como instrução do cristão para que vai para o céu. Eu creio na palavra profética, que diz como revelação, especificamente, mas de cunho muito específico e particular, naquilo que Deus quer instruir uma pessoa. Mas, importantíssimo, você tem que ser como os bereanos. Nunca se deixe levar pela emoção. Eu creio no poder do Espírito Santo. Mas eu sei que muitas das vezes eu já errei e deixei me levar pela emoção. E minha instrução para você, não deixe de se levar pela emoção. Tenha emoção, mas não se deixe ser levado e acreditar em qualquer coisa, em qualquer palavra, seja o líder que for, o pastor que for, tenha PhD, doutorado na Bíblia, mas você tem que observar a Bíblia. Você simples cristão ou de mais alto nível cristão, não importa quem esteja pregando. Porque os gregos eram pessoas inteligentíssimas, mas eles falaram aos bereanos, não, será que Paulo está pregando o que está de acordo com a Bíblia, a profecia de Deus? E eles conferiam. Não se deixe enganar. Nos tempos de hoje, nós teremos muitas pessoas que enganarão os eleitos de Deus. Fique com a palavra de Deus. Qualquer experiência minha, nossa, não pode sobrepor a palavra de Deus, a Bíblia. Eu já tenho visto muitos absurdos. E os que estão aceitando esses absurdos, porque não conferem com a palavra de Deus. Então, pastor, o que fazer? Seja equilibrado. Seja equilibrado. Não seja um descrente no poder do Espírito Santo, mas também não seja uma pessoa radical no poder do Espírito Santo. E o que traz o equilíbrio é a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro o poder do Senhor sobre cada pessoa que está ouvindo e vendo este vídeo. E eu declaro a sabedoria do teu Espírito Santo. E cada um deles tomará a palavra de Deus como instrução para a sua vida e para o seu coração. Eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente e tenha um dia maravilhoso com o Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus Cristo.